depois. Então tá. Nós já estamos gravando. De até 500 por dia. Só um minutinho. Desejar mesmo que vocês sejam muito bem-vindas mais uma vez. Que esse encontro seja segundo o coração de Deus. E eu gostaria de ver se vocês estão vendo aí o primeiro slide, que é Jornada Literária com Grandes Mulheres da Fé Católica, encontro 4. Alguém pode abrir o áudio e responder se está aparecendo? Sim, já? Ok. Tá. Obrigada, Aline. Bom, gente, então, antes de começar, eu já coloquei essa música que suplica o Espírito Santo, mas eu gostaria que a gente fizesse a oração para que em grupo nós pudéssemos pedir o Espírito Santo para nos iluminar nesse novo encontro. Então, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Bom, gente, mais uma vez sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso quarto encontro dentro da jornada literária com as 6 grandes mulheres da fé católica. Nós vivemos o mês de março, 3 encontros, né? Um encontro aberto e 2 dentro do clube de leitura, focados em estudar a primeira grande mulher, que foi Edith Stein. E agora nós vamos começar o mês de abril com Santa Teresinha. E aí o título do encontro é A Pequena Via da Paz Interior com os ensinamentos dela, Santa Teresinha. Bom, como eu sei que algumas pessoas que estão aqui ainda, né, a primeira vez que estão participando do encontro, e outras mais que vão assistir, vou me apresentar, meu nome é Biana, eu sou terapeuta da alma feminina. Este lugar onde eu estou atualmente, né, atuando, desenvolvendo, ele nasceu de uma necessidade primeiramente minha, de viver essa maior conexão com o espiritual, de ter mais cultivo da vida interior e de aprender mesmo com os exemplos de amor e fé que nós temos na igreja. Por que na igreja, né? Por que mulheres da fé católica? Na verdade, é porque na igreja nós temos muitos exemplos de pessoas que viveram a radicalidade do amor e da fé, que podem nos ensinar muito, que são aqueles, né, que nós temos registro, que inclusive são considerados santos. E dentre esses tem algumas mulheres que se destacaram, eu vou comentar mais à frente. Então, são essas mulheres que nós estamos estudando, tá? Eu sou católica desde o nascimento, nasci, cresci em família católica, mas para mim, desde a adolescência, a espiritualidade, além das práticas, né, da oração, dos ritos, ela sempre foi unida com o estudo, o entender um pouco mais sobre a fé. Além disso, eu sou mãe, esposa, tenho aqui a fotinha do meu filho, Manuel, meu marido. Sou professora também há 15 anos, que eu atuo na educação, e tenho um doutorado na área de ciências biológicas, porque a minha formação, né, inicial é biologia. Então, nesse momento, vocês estão sendo convidados a participar comigo, né, desse momento onde eu busco compartilhar disso que é uma experiência primeiramente minha, mas que eu vejo quanto que pode ser bom e produtivo para outras pessoas. E aí, qual que é o objetivo, então, desse processo terapêutico, né? Como quem já me acompanha aí no Instagram, já está acostumado, né, a ver esse meu, digamos, viés, ou seja, essa minha chave de leitura, nós podemos estudar esses ensinamentos dessas grandes mulheres de vários modos, né, fazendo com que a gente olhe de várias formas. A forma como eu tenho tentado, me esforçado para poder fazer é essa, que é encontrar a paz interior
com os ensinamentos dessas grandes mulheres da fé católica, tá? E aí, quando nós, né, conseguirmos alcançar essa paz interior, ou ao menos entendê-la, começar a vivê-la, porque isso é um processo, né, longo e de cada um, nós vamos então estar vivendo uma maior conexão com Deus, uma vida com muito sentido, uma vida com mais propósito, e esse contato também com a fortaleza da fé dessas mulheres, ele nos ajuda a ter isso como uma referência. É como se o nosso patamar de fé aumentasse, e aí elas viram realmente uma referência, e nós podemos, então, aprender com elas e viver de forma similar a elas. E como está sendo essa jornada? Como eu disse, né, nós já vivemos o mês de março com a Edith Stein, que é uma filósofa que morreu Marte, e tinha, né, essa inspiração de encontrar a verdade, e ela nasce judia, se torna católica, depois morre no campo de concentração, oferecendo sua vida pelo seu povo judeu, junto com os judeus, tá? Ela morre católica carmelita. E ela tem uma bibliografia extensa, ela tem vários livros que nós poderíamos estudar, mas eu a escolhi porque ela fala do feminino, dessa identidade da mulher, tá? E aí, para quem chegou agora e falou assim, perdi uma coisa tão interessante, todos os encontros estão gravados, tá? O primeiro encontro do mês, que é igual esse, ele é aberto a todo mundo, para que todo mundo possa conhecer, uma forma de eu divulgar também meu trabalho. E os outros 2 encontros do mês, que são 3 encontros por mês, eu vou explicar isso melhor mais à frente, fica dentro do clube. Mas quem entrar no clube consegue também assistir os encontros antigos, tá? Então, agora em abril, nós estamos vivendo, né? Vamos começar a viver essa trilha, né? Da jornada com Terezinha do Menino Jesus. Em maio, com Teresa de Ávila. Em junho, com Hildegarda de Bingen. Em julho, com Catarina de Sena. Agosto, com Santa Giana. Como que eu escolhi essas mulheres? Dentre as grandes mulheres da Igreja Católica, nós temos algumas se destacaram porque elas são consideradas doutoras da Igreja. Então, nós temos vários santos na Igreja, centenas, mas apenas 36 são doutores, que são aqueles santos que eles deixaram ensinamentos que servem para qualquer tempo da Igreja. Então, eles servem como fonte de consulta, de aprendizado, de ensinamentos para a Igreja além do tempo, tá? E aí, desses 36, 4 são mulheres, e elas estão aqui, que é a Terezinha do Menino Jesus, a nossa primeira doutora oficial, que a gente está estudando, Teresa de Ávila, Hildegarda e Catarina de Sena. A primeira Edith, ela é mais recente, uma santa que, né, tem pouco tempo que morreu, então ela está no processo de análise se ela pode ser a 5ª doutora mulher. E nós estamos torcendo para que seja. E Santa Giana é um contraponto aqui, dentre as várias mulheres, mas ela é interessante porque ela é uma santa da modernidade, era mãe, profissional, médica, esposa, e ela é a única que não foi carmelita, então, de vida consagrada, né? Então, é um contraponto à nossa. Tá? Bom, qual alguém aí com o áudio ligado, se você tem a gentileza de desligar? Ei, Cris, eu vi que você chegou. Boa noite. Bom, então qual que é a ideia, né, de trilhar esse caminho com esses 6 meses com essas 6 grandes mulheres? É que nós adquiramos, né, esse repertório terapêutico, ou seja, nós vamos ganhar essa bagagem de consulta, essa bagagem que é espiritual, mas é intelectual também. Então, nós poderemos, então, usar isso como ensinamento e ir aos poucos meditando sobre isso na nossa vida e fazendo as mudanças necessárias e entendendo, né, aquilo que nós precisamos compreender à luz dessas verdades e desses modelos, exemplos. Então, uma coisa também que é importante eu dizer já de início é que qual que é essa lógica terapêutica? Então, assim, numa terapia convencional, como que a gente faz? A gente chega com as nossas demandas, com as nossas dificuldades,
E aí o profissional, né, ele vai buscar nos ajudar a resolver. Neste caso, desse processo que eu estou propondo, é diferente, é invertido. Como? Eu passo a conhecer como cada grande mulher resolveu suas dificuldades, seus sofrimentos, suas dúvidas, seus medos, descubro o caminho que ela usou, então a partir daí eu tenho uma luz para guiar as minhas. Tá? Então eu não parto das minhas, eu parto da análise delas, e aí depois eu reflito isso sobre a minha vida. E isso é um processo de gerar consciência, né? De tornar consciente o que é possível de ser feito, que elas, né, como humanas, mulheres, conseguiram fazer com a graça de Deus, é claro. Bom, então, como eu disse, em março, nós caminhamos, né, nessa jornada com a Edith Stein. Nós estudamos com esse livro dela aqui, que eu vou super recomendar para quem não leu. Quando tiver oportunidade, deixa aí na sua lista de desejos de leitura, que é A Mulher, Sua Missão, Segundo a Natureza e a Graça, tá? Então, nesse mês de março, se eu tiver que resumir assim, os principais pontos que nós aprendemos foi sobre a feminilidade, qual que é a essência, o que foi pensado por Deus, né, por termos feito homem e mulher, uma ideia de entender o papel da mulher e valorizar, né, nós temos um papel que só nós podemos fazer, e a nossa missão nesse mundo, né? A partir daí, então, o que Deus nos convida, né, a fazer, analisando a nossa essência, tá? Então, foi muito voltado para autoconhecimento, no sentido de entendermos, né, nos entendermos como mulher sendo criadas por Deus, à luz da fé. Bom, agora em abril, nós vamos introduzir, então, Terezinha do Menino Jesus. E o que é essa mulher que viveu só até os 24 anos, né, praticamente uma menina, pode nos ensinar? Então, a primeira fase, assim, que eu gostaria que a gente refletisse, que para mim é impactante, eu vou tentar explicar, assim, a profundidade da frase, é que Terezinha diz: no coração da igreja eu serei o amor. Então, esse mês de abril, a gente vai estar falando sobre amor mesmo, que Terezinha é essa defensora, essa vanguarda do amor, tá? E aí, quando ela diz essa frase, no coração da igreja eu serei o amor, o que ela está querendo dizer? Ela está, no momento lá no livro que ela reflete sobre qual que é o sonho de Deus para a vida dela, para a vocação dela. Já era carmelita, mas ela sabia que não é sou carmelita e está resolvido. Dentro da espiritualidade, ela tinha que ainda desenvolver muito, né? Como todos nós, a gente passa por processo de conversão continuamente. E aí, ela fala o seguinte, que ela lê a Carta de São Paulo, onde fala que a igreja, nós somos a igreja, os membros do corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. E ela pensa, nossa, eu não sou uma perna, porque a perna deve ser aqueles santos missionários que iam para lugares longe para evangelizar. Eu não sou os braços, porque eu não sou como uma Joana d'Arc que consegue lutar e morrer Marte. Porque a Terezinha se via assim, realmente é muito comum, uma mulher muito comum. E ela falava, o que eu vou ser? Aí ela pensava, mas todos esses têm algo em comum, eles realmente beberam do amor de Deus, eles transbordaram o amor por onde passaram. Ela disse, então eu vou ser o coração. Entendeu? Então ela escolheu ser o coração dentro do corpo da igreja, porque é o coração que representa, né, essa figura do amor, tá? Então, para entendermos Terezinha, eu vou fazer aqui uma meditação rápida, como nós temos feito lá no clube de leitura com vocês. 3 minutinhos aqui de música. Deixa eu só achar a música aqui, peraí, só um minutinho. E aí, nós vamos meditar da onde que vinha essa fonte de amor de Terezinha. Que, na verdade, nós vamos ver que Terezinha, ela nasceu numa família já muito convertida, que vivia já um amor muito puro entre pai e mãe, entre irmãos, as irmãs, né, com ela, e eles eram assim extremamente religiosos, tá? E aí eles ensinaram muito esse amor entre eles, mas principalmente o amor de Deus. Então, Terezinha, desde pequenininha,
ela já tinha essa compreensão de que Deus é um pai bom, um pai amoroso, tá? E aí, então, vou pedir a vocês, né, quem puder, para poder ficar numa, né, assim, sentar, respirar, vocês já não devem estar sentadas, mas eu vou fazer a leitura aqui de uma palavra, enquanto a gente ouve essa canção. Essa música, ela é uma... Eu brinco que ela é um arranjo celestial, que ela é um arranjo mesmo musical retirado do manto de Guadalupe. Eles fizeram uma leitura das frequências, né, sonoras do manto e traduziram em sons, né? E aí deu essa melodia. Então, para a minha melodia do alto, vamos ouvir essa melodia. Eu vou conduzindo aqui a leitura da palavra, tá? Para refletir isso, sobre o amor desse Pai, desse Deus, que é amor incondicional, né? E que é amor infinito por cada um de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entrando os mestres da lei e os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiu a interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Bom, gente, essa palavra ela é muito profunda e assim, né? Cada um de nós, só de ouvi-la, já consegue perceber esse amor misericordioso de Deus. Mas Deus sempre demonstrou o amor dele na revelação ao seu povo. Mesmo antes de Jesus, né, que é o Antigo Testamento, ele, né, combate os inimigos do seu povo, dá a graça da vitória na luta. Ele é capaz de abrir o mar vermelho para que eles passem, né, a pé enxutos, a mandar o maná do céu, que é um pão que descia do céu para eles não passarem fome, tirar água de pedra. Então, assim, Deus deu vários exemplos de amor e de cuidado. Mas quando ele manda o seu próprio filho, que é o Deus encarnado, ele se revela um amor ainda maior e mais profundo, que é o amor com aquele que não é, que antes era o amor com o povo de Deus, com o povo escolhido. Agora é o amor com aquele que, em teoria, pelos olhos humanos, não merece, né? E aí é interessante que até fala assim, Moisés, ou seja, né, o grande profeta do Antigo Testamento, falou que para essa mulher aí não tem mais esperança, pode mandar matar. Mas Jesus aumenta a nossa compreensão do nível do amor de Deus, misericórdia, e fala: não, eu não a condeno. E ele ainda chama na consciência de todo mundo, né? Entendendo? Olha, quantas vezes que Deus já te perdoou também, seja lá pequenas coisas que você fez ou grandes coisas, e agora é seu momento de aprender a perdoar. Então, gente, Terezinha tinha isso muito claro, sabe? Esse amor de Deus misericordioso que já nos amou, mesmo sabendo de todas as cabeças que a gente ia bater, de todas as coisas erradas que a gente ia fazer. E que mesmo que a gente faça muita coisa errada, muita coisa para ofendê-lo, ele ainda nos ama, né? Então, e ele diz, né?
quando a gente se achega, ele nos perdoa e diz: continue, não pare, podes ir. E de agora em diante não peques mais, mas nos dá o quê? Um ensinamento, como um pai amoroso, né? Que quer ver o filho realmente melhorando, dando um caminho bom. Então, gente, vou entrar agora, né, um pouco mais no assunto que é voltado para entendermos Terezinha. Nós temos que entender um pouco da sua história. Como eu já comentei, ela foi, assim, privilegiada de certa forma, porque ela nasceu numa família santa. O que eu quero dizer com isso? Então, aqui tem uma imagem mostrando os pais que estão no meio, né, de Terezinha, que é o Luiz Martin e a Zélia. Eram 5 meninas que, inclusive, todas quiseram ir para a vida consagrada. E tem esses 4 aqui, 2 no colo e 2 aqui embaixo, que são filhos que acabaram morrendo. Então, eles tiveram 9 filhos, mas 4 não sobreviveram. Na época era muito comum, né, antes das vacinas e tudo mais, dos antibióticos, era muito comum uma infecção e a criança não suportar, não conseguir vencer a infância, né, que é uma fase tão delicada. Então, 4 irmãos faleceram na infância e ficaram 5 mulheres. Dentre elas, Terezinha, que era a caçula dessas de todos. Ela era a caçula de todos. Ah, tá, mas por que é uma família santa? Porque depois, como eu disse, né, eles eram extremamente religiosos. Santa Zélia, Zélia e Luiz Martin, depois vêm a ser estudados e também são proclamados santos da igreja. Então, os pais deles, depois de Terezinha, Terezinha foi a primeira, foram proclamados santos, e uma das irmãs também, que é a Leônia, se não me engano é essa de hábito mais preto, ela também está em processo de beatificação. Bom, então, aqui é foto de Terezinha quando ela estava na infância. O nome dela era Maria, francesa, né? Maria Françoise Teresa Martin, Marie, né? Nasceu em 2 de janeiro de 1873, em Alençon, França. Como eu disse, né, ela era caçula do Luiz Martin, que era um relojoeiro, e de Zélia, que era uma rendeira, ambos beatificados por sua vida de fé. Ela teve 8 irmãos, então são 9 filhos, contando com Terezinha. Dos 8 irmãos, 4 morreram e sobraram, né, ficaram, quer dizer, mais 4 mulheres, que é a Maria, a Paulina, a Leônia, que é a que eu falei que está em processo de beatificação também, e a Celina. E na primeira infância, até os 4 anos, a Terezinha era a caçulinha, e ela era uma caçulinha assim, meio que espivitada. Ela era agitada e brincava, muito inteligente, alegre, jovial, mas muito correta. Os pais ensinavam assim, tanto para as irmãs, né, quanto para ela, muito a viverem, né, de uma forma muito cristã, desde a infância. Aí ela sofre uma perda muito profunda, porque a mãe morre quando ela tinha 4 anos, e isso a deixa muito abalada emocionalmente. E ela se torna, então, uma criança tímida, tristonha, muito apegada à família, antissocial. Quando ela tem que ir para a escola, ela sofre muito bullying, porque ela não conseguia muito se relacionar com outras pessoas, e sempre que, por minimamente, né, alguma coisa que falasse com ela, começava a chorar, então ela era a chorona, a mimada. E aí, a sua mãe, inclusive, ela morre de câncer de mama. Na verdade, quando ela ganha Terezinha, ela já tinha descoberto a doença, ela passa esses 4 anos de Terezinha cuidando também da saúde, mas vem a falecer. E então, Terezinha, aos 9 anos, ela tem aí acontece, então com 4 anos ela perde a mãe, mas aí ela toma a irmã mais velha, que é Paulina, como uma segunda mãe. E Paulina já era bem mais velha, então assim, acolhe muito Terezinha, cuida dela como se fosse uma filha mesmo, lá na família. Mas a Paulina, como era mais velha, resolve entrar no Carmelo. Terezinha, com 9 anos, não entendia muito bem o que era isso, mas ela entendeu a parte de que ela ia ficar enclausurada, então não teria mais contato com a irmã, né? Que a irmã ficaria enclausurada. Isso, para ela, é uma segunda perda. E ela somatiza, né, tudo que ela já tinha, né, guardado assim, emocionalmente, e começa a ter muitos sintomas
além dos choros, delírios, vultos, anorexia, ela emagrece, consegue engordar muita febre, até sem explicação, porque não era infecção. Ela realmente ela fica muito doente. E aí, antes disso, ela tem num período aí, ela passa mais de um ano doente dessa forma, e as irmãs e os pais rezando, pedindo missa, levando ao médico também, mas os médicos não sabiam como tratar, porque doença emocional naquela época, né? Imagina a dificuldade que era poder tratar. E aí, num dia que ela passava muito mal, ela gritava pela irmã mais velha que a acolhia, né, que cuidava dela agora, que era a Maria, que a Paulina tinha ido para o convento, e ela gritava porque ela chamava, mas não enxergava, não conseguia enxergar, ela via vultos, mas não conseguia enxergar a irmã, e ela gritava Maria, 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 e passando mal, suando frio, num desses momentos de delírio. E ela vai e olha para uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias, e ela tem a visão da Nossa Senhora sorrindo para ela. Nesse momento, ela recebe a cura instantânea. E aí ela é curada dessa doença e ela melhora. Então ela fala: Nossa Senhora sorriu para mim. E aí ela recebe essa cura espiritual. E aí, mas ela ainda estava amadurecendo também o temperamento dela, porque ela tinha esse temperamento mais melancólico mesmo, né? E é na noite de Natal, já aos 14 anos, que ela tem uma conversão assim mais profunda, porque aí ela tem essa cura total dessa hipersensibilidade. Ela supera então esse choro infantil e encontra então essa paz profunda. Na verdade é assim, na noite de Natal, ele sempre fazia o costume de deixar um sapatinho com um presentinho. E ela já estava grande, 14 anos, e é a última filha. E o pai chega cansado, acho que da missa, eles tinham ido no evento, tinham que voltar. E aí ele comenta com a irmã e fala: Nossa, tô cansado, mas eu ainda tenho que fazer o presente, o sapatinho da Terezinha. E fala: Nossa, mas pelo menos é a última vez, ela já tá grande. Terezinha ouve isso sem eles perceberem. E aí ela vai e se toca e fala assim: Gente, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer para a vida, né? Naquele momento, ela fala que é o milagre da noite de Natal, que na hora que o pai dela chama ela para poder ver o sapatinho, que ela desce a escada como uma moça e sofre essa mudança radical. E aí, nesse processo, ela faz a primeira comunhão e comunga, e ela já tinha nutrindo dentro do coração dela que ela era uma menina muito que rezava muito, fazia muitas orações de meditação, de conversas com Deus, e ela já tinha sentido no coração dela também o desejo de ir para o Carmelo. Só que ela, né, tinha ainda 15 anos e ela não podia entrar porque era muito jovem. Mas quando ela resolvia alguma coisa, ela era muito decidida. Ela pede o bispo da região autorização, o bispo não autoriza. Ela vai até Roma, pede o Papa também não autoriza por causa da idade. Então ela aguarda mais um tempo, quando ela está quase chegando aos 16, ela entra no Carmelo. E aí, gente, ela vai entrar então no Carmelo de Lisieux, porque eu esqueci de contar essa parte, mas ela nasce em Alençon, mas depois da morte da mãe, o pai muda para Lisieux, que também é uma cidade da França, inclusive por isso ela é considerada Terezinha de Lisieux, porque lá morava uma tia e o pai tinha essa esperança, né? E de fato aconteceu que a tia, por ser mulher, né, pudesse ajudar ele, homem, criar 5 mulheres. E a tia ajudava muito mesmo. Então, ela entra no Carmelo da cidade que eles moravam atualmente, que é Lisieux, né? Em 9 de abril de 1888, aos 15 anos, e ela adota o nome Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, da Santa Face. Ela ficou mais conhecida como Terezinha do Menino Jesus, tá? Por quê? Esse nome Teresa é dado pelos pais, é o nome de batismo, tá? Dela, em homenagem a Santa Teresa de Ávila mesmo, tá? Que é uma das reformadoras do Carmelo. E então ela quer manter esse nome porque é um nome muito, né, forte e bonito assim para o católico. E só que ela não poderia ser Teresa de Jesus porque Teresa de Jesus era Teresa de Ávila. Então ela fala: "Eu sou Teresa do Menino Jesus". Bom, e lá ela vai ter então vai começar a amadurecer mais ainda a sua vida espiritual, e ela vai então
desenvolver o que nós chamamos de espiritualidade da pequena via, que é uma ideia de que como que eu, Terezinha, ela se via como uma mulher muito normal, que não tinha grandes dons, que não fazia grandes coisas, como que ela, normal, poderia alcançar altos graus de santidade, de amor, de entrega de amor a Deus. E aí ela fala, eu vou encontrar uma pequena via para que não só eu, mas outras pessoas também normais consigam. E aí nessa pequena via tem as características, né, de abandono confiante, santidade nas pequenas coisas e oferecimento no sofrimento. Inclusive, como todo santo, a gente pode observar que isso é uma constante na vida dos santos, eles passam por uma noite da fé, que é uma perda das consolações é, é, da oração. Então, muitas vezes, a gente reza, a gente pede a Deus alguma coisa, e às vezes Deus nem ouve o nosso pedido naquele momento. Mas mesmo ele não, digamos assim, podendo ajudar a gente, né, a fazer aquilo que a gente está pedindo, ele nos ajuda nos dando a tranquilidade, a paz, que é o que nós estamos pedindo, nos dando mais fé, mais força. Então, tudo isso são consolações. Então, os santos passam por esse momento, que a gente fala de noite escura da fé, onde eles perdem essas consolações, mas eles mantêm a fé, é uma provação mesmo. Bom, e aí, aos 23 anos, ela contrai tuberculose, adoece, vai piorando, dura só mais um ano depois que ela descobre a tuberculose, naquela época não tinha cura, né? E aí, nos últimos meses de vida, é a parte que a Madre Superior pede a ela para escrever sobre a sua vida. E ela escreve 2 manuscritos, um sobre a sua história de vida, e ela até fala, não posso escrever sobre a minha vida, porque não tem muita coisa interessante, mas eu vou escrever sobre as misericórdias que Deus fez na minha vida. E aí ela escreve, e escreve também sobre esse caminho de como é que ela entende que a gente pode se aproximar mais de Deus através da pequena via. E aí é esse livro aqui, ó, que inclusive é o que nós vamos estudar agora no clube de leitura desse mês, que é a história de uma alma, que é a autobiografia dela. Bom, e aí quando Terezinha morre, ela fala, né, algumas frases muito interessantes. Ela fala, eu não morro, eu entro na vida. Desde pequenina, Terezinha tem muita consciência da eternidade. Ela fala o que é essa vida perto da eternidade. Inclusive, quando a mãe dela estava já no leito de morte, a Terezinha falava, mãe, eu estou rezando para você morrer. Porque morrer deve ser a coisa melhor do mundo, que você vai encontrar Deus Pai de face a face, tá? E a mãe sorria e dizia, isso mesmo, minha filha, é isso mesmo que eu quero, né? Mas aí, quando é 30 de setembro de 1897, aos 24 anos, ela morre, e a última fala dela é, meu Deus, eu vos amo. E aí, na verdade, passa-se então, por causa desses escritos que ela deixou, a investigar a vida dela, e ela deixa, então, ela vai ser, então, canonizada, e ela deixa esse legado que ela fala também antes de falecer. Ela fala, eu passarei o meu céu fazendo bem na terra, farei cair uma chuva de rosas, que são as graças e intercessões. Então, por isso que Terezinha sempre está relacionada, inclusive a imagem dela está relacionada com rosas, tá? Então, olha só, ela morre em 1897, 28 anos depois, o Papa Pio XI a canoniza, né, em 1925, e fala, ela é a maior santa dos tempos modernos. E João Paulo II, depois, então, só em 1997, a declara como doutora da Igreja, e o título dela é Doutora em Teologia do Amor Confiante. Bom, então vamos entrar nos ensinamentos de Terezinha. Voltando aqui, né? Como Terezinha sempre se via como essa alma comum, normal, frágil, que não tinha grandes, né? Não tinha, por exemplo, tem santos que tinham bilocação, como né, o Padre Pio, tinha santos que tinham dom da cura, né? Tocava nas pessoas e curava. Ela não tinha nada disso, ela era realmente uma pessoa normal. Então, tudo dela é na simplicidade, mas é uma simplicidade com profundidade espiritual.
Então, mesmo quando ela refletia, mesmo quando ela sugeria uma coisa na pequena via, aquilo tinha que ser muito bem compreendido para não passar desapercebido, por causa da espiritualidade dela, que é baseada no simples, né? No cotidiano. E aí, como eu disse, né, ela não viveu grandes milagres, nem martírios sangrentos, mas descobriu essa paz inabalável na confiança filial em Deus e na entrega amorosa das pequenas coisas. Então, ela tinha bem claro esse amor de Deus que não desiste dela, que não desiste de pessoa alguma. Ela se torna, inclusive, uma mãe espiritual de várias pessoas. Então, quando ela ouvia falar assim, que ela lia o jornal, que naquela época, né, o meio de comunicação no jornal, fulano de tal é um assassino, tá para ser morto lá na guilhotina. Ela começava a rezar por essa pessoa. Ela começava a oferecer sacrifícios por essa pessoa, porque ela confiava muito no amor filial de Deus por ela e por todo mundo. Então, é esse amor confiante que nós temos que aprender, que nós vamos aprofundar para aprender com Terezinha. E ela fala: eu amo porque ele me ama, Deus me ama. Me amo porque ele me ama. E amo os meus irmãos porque ele me ama. Então, sempre é o amor de Deus primeiro. Então, eu separei aqui, porque não dá tempo de falar de tudo, que a ideia aqui também é a gente fazer nessa introdução para a gente conhecer um pouco dos ensinamentos dela. 5 passos que Terezinha pode nos ajudar a encontrar essa paz interior através desse amor confiante. Então, primeiro passo, santidade nas coisas simples, é o que ela fala. O amor se prova nas pequenas coisas e é aí que está o segredo da paz. E ela diz: não, o mais importante não é o tamanho da obra que eu ofereço a Deus, mas é o tamanho do amor que eu coloco nas coisas que eu ofereço a Deus, tá? Então, ela ensinou que a santidade não está nesses grandes gestos, mas sim fazer tudo com amor e abandono à vontade de Deus. Então, realmente, né, essa entrega, esse viver o cotidiano na obediência. Ela oferecia o sorriso às irmãs difíceis. Ela tinha paciência, né, no sofrimento, na dificuldade. Então, ela fala do frio, tem hora que ela comenta o frio do convento, mas ela tinha paciência de suportar. E aí eu faço esse convite, então, da gente trazer para a nossa vida, né? Será que nós, né, que estamos aqui nesse processo, querendo ter mais sabedoria, mais fé, ouvindo isso tudo de Terezinha, será que nós, né, podemos acolher com sorriso, com mansidão as pessoas? Então, na minha casa, de manhã, será que eu não posso, né, ser mais agradável? Oferecendo sempre a Deus, tá, gente? Não é claro que Deus quer que eu ame o meu irmão, mas é que Ele quer que eu ame o meu irmão porque Ele me amou primeiro. Então, oferecer a Deus aquilo que me custa, né? Então, às vezes, realmente eu não estou num dia bom, mas eu posso oferecer um sorriso, por amor a Deus. Ao chegar em casa, ou né, do trabalho, ou chegar no trabalho, será que eu paro para escutar as pessoas? Isso é viver a santidade das coisas simples, né? Hoje nós sabemos que a grande moeda dos nossos tempos, né? O grande valor é o tempo. Então, será que eu consigo dar algum tempo de qualidade, parar para ouvir a dor de alguém ou a conquista de alguém, né? Será que eu posso parar um pouco para ouvir? Depois, será que eu posso oferecer um pouco mais, né, do que eu já ofereço de tempo àquelas pessoas que demandam meu tempo? Então, né, é o filho, é o marido, né, as pessoas que você trabalha. Isso é amar as pequenas coisas, tá? Sempre entregando a Deus, oferecendo a Deus e fazer com amor. Um segundo passo é paz na confiança de criança. E ela fala: não quero merecer o céu, quero que Jesus me carregue nos braços como uma criancinha. Ela, como eu disse, ela tinha muito essa consciência de que Deus é um pai amoroso. E ela não fazia esses gestos de amor, de entrega, de oferecer as coisas pensando em chegar no céu para poder ganhar a glória, não. Porque aí a gente está fazendo uma coisa na lógica humana, né? Que é toma lá, dá cá, né? Quanto mais eu faço, mais eu mereço. E a lógica divina não é essa, né? Então eu não faço
a caridade para ganhar o céu. Eu faço a caridade, o amor, né? Nas pequenas coisas, oferecendo a Deus, porque Ele me amou primeiro e porque eu quero estar cada vez mais próximo dessa fornalha de amor. E ela fala: eu quero ser uma criancinha no colo de Jesus, né? Então, se nós pensamos, né, que a criança, quando ela está no colo de alguém que ela sente segurança, que ela sabe que ama, ela adormece, ela brinca, ela chora, ela não tem receio de nada, né? Porque eu lembro que ele tinha dado essa Então, operação. ela sempre via Deus como esse pai amoroso e não como um juiz severo. Então, sua paz vinha da certeza de que, mesmo nas fraquezas, ele amava. Então, mesmo quando ela não conseguia ser fiel, às vezes na oração, que era uma coisa, né, trivial, né? Às vezes ela não conseguia ser fiel ali na fé, como ela passou por essa noite, né, de aridez espiritual, ela não perdeu a paz. Por quê? Porque ela confiava no amor oculto de Deus. Então, isso ela tinha isso como certeza. E aí, independente do que ela está sentindo, do que ela está, de que emoção ela está vivendo, a certeza continuava. Porque é uma coisa muito forte que a gente também viu pelos ensinamentos de Stein, né? Quando ela fala da alma, que a nossa alma ela tem duas dimensões. Uma mais próxima do humano, que é os sentimentos, a emoção, e outra mais próxima do divino, que é o espiritual. Então, o espiritual, ele age na nossa vida independente das emoções. Ele pode agir nas emoções, mas ele age independente também. Então, trazendo para a nossa vida, sobre essa confiança em Deus como criança. O que nos tira a paz? Tanta coisa, né? Mas as preocupações de tantos lados, né? É com as preocupações financeiras, é com o futuro nosso, da família, ou no trabalho, né? Às vezes, né, nós somos tão bombardeados por tanta informação nos jornais, nas redes sociais, que às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, né, que está tão longe da gente, mas a gente está preocupado, a gente começa a preocupar, né? Outra coisa que tira muito a nossa paz, o perfeccionismo e o medo do fracasso. Quantas vezes, né, nós queremos que a nossa família seja a que dê mais exemplo? Quantas vezes eu quero, né, que a minha casa seja a mais organizada? E assim, não tem nada ruim nessa situação em si. O problema é quando isso tira a minha paz. Por quê? Porque adianta ter uma casa organizada, ter filhos, né, mais controlados. Se eu tenho que fazer tudo isso, às vezes, né, humilhando, às vezes maltratando, às vezes, né, não sendo um exemplo de amor de Deus na minha casa, para a gente refletir, tá, gente? Eu sou a primeira a escutar, viu? A gente vai repetindo, repetindo, até, quem sabe, a ficha cai e a gente consegue mudar. Então, gente, nós realmente precisamos refletir muito sobre aquilo que é verdadeiramente inegociável. Claro que tem coisa que a gente tem que brigar mesmo, é inegociável. Mas certas coisas, às vezes, são excesso, por causa do nosso medo de fracassar ou por causa das preocupações exageradas. E aí, isso é totalmente contra essa confiança, né, de criança em Deus, porque se eu creio que eu tenho um pai que me ama, que é amoroso, tudo aquilo que eu estou vivendo aqui, eu confio a ele, eu converso com ele, eu peço a ele, e ele vai me dar a graça do entendimento se é uma coisa que eu tenho que mudar ou se é uma coisa que eu tenho que aceitar, né? E aí Terezinha lembra, né? Deus não exige a nossa perfeição, mas a confiança. Um terceiro passo. São 5 passos, viu, gente? Aí é a paz na aceitação das próprias fragilidades. E ela usa a palavra que extrai, inclusive, né, da carta de São Paulo. Se sou fraca, então Deus será a minha força. Então, que bom, ela pensava assim, que bom então que eu sou fraca, porque aí eu posso reconhecer mais que tudo que eu fizer é Deus fazendo em mim. Porque se eu contar com as minhas forças, eu já sei que eu não vou conseguir, tá? Então, muitas vezes, diferente de alguns santos que lutavam contra grandes tentações, Terezinha abraçou suas limitações.
E ela não se perturbava quando ela tinha alguma queda, uma imperfeição, pois sabia que o amor de Deus a transformaria. Isso é muito importante para nós, porque quantas vezes a gente faz propósitos de melhorar com a gente e Deus, e a gente não consegue e a gente dá vontade de largar tudo, né? Por quê? Porque nós não estamos confiando que é Deus que vai me dar a força que Ele me levanta, tá? Então, como que a gente vai lidar aqui, trazendo para a nossa vida, com essas falhas, com essas inseguranças? Ela nos ensina que a paz está em nos aceitarmos como somos e deixar Deus agir. Então, não é só aceitar como somos, ponto final, sou assim, vou morrer assim. Não é. É deixar Deus agir. Porque muitas vezes a gente não tem uma conversa sincera com Deus, não tem uma abertura de coração sincera com Deus, como que ele vai agir? Então, a gente primeiro precisa se colocar no nosso lugar. Eu sou realmente um ser humano querido por Deus, mas cheio de traumas. Eu tenho, às vezes, um temperamento difícil, né? Ou a minha circunstância que eu estou vivendo não está fácil, né? Mas Deus é Deus, né? E é um pai amoroso, ele tudo pode. Aí eu coloquei um exemplo, né, de como que a gente pode lidar com falhas e insegurança. Nós, principalmente mulheres, a gente tende a falar muito pela nossa, né, facilidade de comunicação. E às vezes a gente fala sem refletir. Então, quantas vezes que nessas falhas a gente falha pela fala no momento errado? Né? Então, quantas vezes eu mesmo, né, já refleti várias vezes, se eu tivesse pensado mais um pouquinho, não teria falado essa palavra, porque às vezes a palavra ela chega cortante, né? Seja com o marido, seja com o filho, seja com algum colega, seja com algum amigo, né? Algum familiar, mas aí você fala, nossa, podia ter refletido. Então, vamos pensar mais nas nossas falas? Vamos refletir mais antes de falar, tá? E outra coisa que a gente sofre muito também, com julgamentos externos. Então, todos vocês já devem ter passado por isso. Se não passou, se prepara que vocês vão passar. A partir do momento que vocês dão um passo para dizer assim, agora eu vou ser uma pessoa que reza mais, eu vou agora buscar a Deus mais, eu vou buscar a sabedoria, pode esperar que tem alguém te olhando. E aí alguém vai ver uma falha sua e vai apontar o dedo e vai falar, uai, não é você que reza muito, não é você que está buscando mais né, conexão com Deus, que está fazendo isso. Então, estávamos preparados para isso, porque sim, sou eu. A pessoa falha, a pessoa que não consegue, mas eu sei que ele pode me ajudar, por isso que eu não disse isso, não desanimo. E você pode falar o que você quiser, porque a pessoa também que está falando não entendeu nada, né? Ela nem sabe que a gente só precisa de médico quem reconhece que é doente, né? Então, talvez essa pessoa nem chegou nesse processo de entender que está doente. E o médico é Deus. O quarto passo é paz no ofertório do sofrimento. Então, ela fala: quando amamos, não sofremos. Amamos o sofrimento. Isso aqui é muito lindo, mas para viver só com a graça de Deus mesmo, né? Que é amar o sofrimento. Mas uma coisa que é de Terezinha e de alguns outros santos também, que é muito sábio, é a gente aprender a oferecer o sofrimento. Então, já que eu vou ter que sofrer mesmo, não tem outra opção, oferece a Deus por amor. Então, você oferece como? Fala, Senhor, se possível, como Jesus rezou, né? Afasta de mim esse cálice, esse sofrimento, mas que não faça a minha vontade, mas a sua. Na obediência, nós estamos oferecendo. Às vezes, na paciência com o sofrimento, tá? Na entrega. Então, tudo isso é processo, né? De nos ajudar a viver esse amor verdadeiro e encontrar essa paz interior na vida. Então, Terezinha sofreu muito, né? Como eu disse, ela passou por perdas, né? Que foi o luto da mãe, que não foi fácil, embora ela não perdeu a fé, ela acreditava que a eternidade era o melhor lugar possível para a mãe dela, mas ela sentia falta. Ela era uma criança pequena e ela tinha isso de ser muito sensível, né? Então, ela sofreu muito a ausência mesmo da mãe, sabe? Ela sofreu as doenças, né? Essa doença emocional, uma coisa muito esquisita, assim, que até hoje ainda tem muito estudo tentando entender o que foi, mas é uma somatização, né? Do sofrimento no corpo, passou pela tuberculose, né? As incompreensões também, muitas incompreensões que ela passou, porque, gente, doença emocional, todo mundo que já teve sabe muito bem que as pessoas não entendem, né?
Por quê? Porque um dia você tá bem, um dia você tá mal, ou você tá mal, mas sua vida não tá tão mal assim, mas você tá, entendeu? Né? O que você pode fazer? Além da escuridão espiritual que ela também enfrentou e oferecia tudo por amor. Então, na dor, ela sempre oferecia a Deus. Se é tua vontade, Senhor, eu agradeço, eu ofereço, eu, né, peço tua graça para viver com mansidão. Então, ela vai, né, nas provações como meios, ela entende essas provações como meios de unir a Cristo e não como castigos. E nós, né? Como nós encaramos as dores físicas, as dores espirituais, as emocionais, né? Como que nós encaramos quando nós adoecemos, quando os filhos adoecem, os amigos, os familiares, né? Uma coisa é fato. Se a doença veio, seja por tentação ou por provação, porque né, existem esses dois caminhos, Deus permitiu. Se Ele permitiu, é sempre para o nosso amadurecimento, porque Deus é esse Pai de infinita bondade. E como Pai, todo pai quer que o filho cresça e amadureça para ser a melhor versão dele. Então, mesmo na dor, é possível ainda tirar bons frutos, por mais difícil que seja, né? E um dos caminhos é esse, oferecer, já que você vai ter que sofrer mesmo, que, né, a opção às vezes de tirar a dor não tem, ofereça a Deus essa dor. Senhor, eu ofereço essa dor de hoje e me dá a graça de enfrentá-la, tá? As doenças emocionais espirituais é tão ruim quanto ou pior ainda, né? Porque são doenças invisíveis, muitas vezes incompreendidas, né? Então, mais uma vez, oferecer a Deus esse sofrimento por amor a Ele. E Terezinha diz: podemos transformá-las, todas essas dores, em oração silenciosa. Então, o que é oração silenciosa? É você abaixar, respirar e pensar em Deus, falar: Deus, misericórdia. E continuar e não parar. Tá? Que às vezes a única coisa que a gente consegue fazer no momento de dor é isso, né? Então, o quinto e último passo é paz na entrega total, como chuvas de rosas. Então, no leito de morte, ela prometeu: passarei meu céu fazendo bem na terra. Ela entendeu que a verdadeira paz está em sair de si mesma e amar os outros. Então, eu fiquei pensando, gente, ela está no leito de morte, doente, doida para ir para o céu, para descansar. E ela quer ir para o céu para trabalhar, para poder fazer o bem na terra, para poder ser essa intercessora pelas almas que estão aqui. E aí ela vai dizer, né? Vai ensinar que a paz interior não é egoísta. Ela transborda em amor. Então, né? Não existe paz interior com uma pessoa egoísta. Eu não quero ter paz interior para ficar bem e azar para o resto. Não, eu só consigo ficar bem se eu estiver bem e transbordar isso para ajudar as outras pessoas também a ficarem. Então, como nós podemos ser essa chuva de rosas, que significa o quê? Pequenos gestos de amor para os que estão ao nosso redor. E aí, essa reflexão, eu gostaria que vocês pensassem assim, né? O que eu posso oferecer nos pequenos gestos de amor? Sorriso. Posso oferecer uma leveza, né? De que às vezes eu tô tão agitada, eu agito o outro, tô tão estressada, eu sento, olho no olho, respiro. Posso dar, né? Se eu sei de uma coisa que aquela pessoa gosta e para mim não é uma coisa tão grandiosa, é uma coisa simples, eu posso oferecer presente, mas gestos, né? O tempo, né? O ouvir, o olhar, o parar, carinho, né, gente? Nós estamos vivendo um mundo que a gente está esquecendo o que é o carinho, né? Porque ou é abuso ou é frieza. Então, assim, a gente tem que lembrar que as pessoas ao nosso redor precisam perceber que são amadas, e a gente percebe dessa forma, né? Não tá resolvido tudo, né? Cada dia é uma construção no amor. Um abraço, uma palavra de esperança, tá? Então, essas são as pequenas pétalas de rosas que nós podemos aprender com Terezinha e a derramar no caminho das pessoas, transbordando esse amor que retorna para nós como paz, como essa tranquilidade que eu estou me afeiçoando àquele que me criou.
Bom, gente, então tá acabando, tá só mais uns 5 minutinhos. Eu quero aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui para falar desse projeto, né, que eu estou trabalhando nele, que é o Clube de Leitura. Então, nós vivemos essa jornada literária de aprofundamento espiritual com as grandes mulheres da fé católica, tá? Então, a gente lê os livros dessas mulheres, um livro de cada. E aí, como eu disse, em março nós lemos esse livro da Edith Stein, da mulher. Agora, em abril, vamos ler esse da Terezinha, né, que é a história de uma alma. Teresa de Ávila, a gente vai ler o Castelo Interior. E o Delgado de Bindi, vamos ler A Medicina de Santa Delgado. Catarina de Sena, vamos ler o Diálogo. E Santa Giana, vamos ler Cartas de Amor de uma Santa, tá? Aí eu já sei que estão pensando, nossa, é muita coisa. Mas então, vai dar esses 6 meses, nós vamos ler um livro por mês de uma grande mulher, e os encontros são 3 encontros por mês. Então, eles dão mais ou menos quinzenais, tá? Porque não tem como, né? São geralmente 4 terças-feiras só. Tem uns que ficam um pouquinho mais perto. Mas, gente, quero convidar vocês a pensarem esse crescimento espiritual como, né, um degraus a subir, e que nós estamos mês a mês pegando na mão de algumas mulheres. Então, a ideia é que nós não esqueçamos o que aprendemos com Edith Stein, ao contrário. A gente já pegou na mão de Edith Stein e subiu um degrau. Nós vamos continuar a dar da mão Edith Stein e vamos dar a mão Terezinha. E vamos subir mais um degrau. E de degrau em degrau, a gente realmente conseguir ter mais fé, mais sabedoria e paz, né? Que é o objetivo maior. Bom, aí dentro do clube, eu estou organizando tudo que a gente está trabalhando no Trello. Então, quando vocês entram, vocês recebem um acesso aqui a essa parte da plataforma. Tem o manual de boas-vindas, tem as datas dos encontros, a lista dos livros. Muitos dos livros eu consegui PDF na internet, então não precisaria nem comprar, tá? Aqui, inclusive, está aqui, ó, material PDF, livros, os encontros realizados, e os links das aulas gravadas, tá? Então, eu deixo no YouTube, mas eu deixo as aulas gravadas. Essa não, que essa é aberta a todo mundo, né? Então, a primeira aula é aberta a todos, e a segunda e a terceira aula é dentro do clube para aqueles que quiserem se aprofundar mais, né, e vir participar com a gente. Então, para quem vai entrar no clube, que eu estou chamando de tempo de dedicação? São 4 horas por mês, que são esses 3 encontros. Esse encontro de 1 hora, que é hoje, tá? Que é o primeiro do mês, e mais 2 encontros de 1h30. Nesse encontro de 1h30, eu faço de 8 às 21 a explanação sobre o livro. Aí já se alguém falou, mas eu não vou dar conta de ler esse tanto de livro. Então, assim, o meu convite é que você comece a ler com 30 minutos diários, saia, né, da rede social e faça o esforço para ler. Você imprima o PDF se não puder comprar o livro, para sair mesmo da tela, né, para não ter que cansar a mente de estar na luz da tela, para quem não é acostumado a ler na tela. Mas, se você não conseguir ler, pelo menos vem para o encontro para você beber desse resumo que eu faço, né? Para ajudar vocês a entenderem um pouco os ensinamentos. E guarda, como eu disse aí, nessa lista de desejos, os livros que vocês podem ler futuramente, tá? Eu recomendo que em algum momento da vida vocês leiam, porque é grandioso demais o ensinamento. E, né, em 1 hora eu faço um esforço, mas não dá para poder pegar tudo, né? 100% não, mas vocês vão pegar a essência, viu, gente, nessa explanação. E a gente faz 7h30, 30 minutos antes do encontro, no encontro desses gravados, a gente faz um momento de partilha, que tem sido muito bacana, porque a gente conversa sobre algum tema relacionado àquele dia ou do anterior. A gente faz esse momento de meditação, a gente põe a música, medita 3 minutos sobre alguma verdade da fé. A gente tem uma escuta atenta, né? A gente se ouve, eu ouço vocês, anoto, depois eu mando um resumo no grupo do que nós conversamos, e principalmente das necessidades de intercessão. Então, a gente fez o sorteio, a gente vai fazer agora no próximo encontro, o sorteio do anjo do mês. Então, entre nós dividimos aqui quem vai rezar para quem, e aí a gente pergunta, olha, você tem uma intenção específica para poder rezar? Porque nós estamos aqui num grupo que o nosso objetivo é esse crescimento espiritual, mas nós temos que lembrar que tudo é Deus que nos permite, nos dá essa graça, que Ele quer nos dar mais, então nós temos que pedir,
né? E contamos, então, com a intercessão das pessoas também, pedindo pela gente. Então, em abril, hoje é o primeiro dia 22 é o segundo, 29 o terceiro, tá? Como eu disse, 30 minutos de leitura do livro físico já vai te colocar num patamar bem elevado de entendimento, tá? Mas essa parte eu pus como opcional, porque eu sei que tem gente que realmente não está conseguindo. Mas tudo bem, vamos para frente, vamos continuar, nos animar, que uma hora Deus providencia o tempo. Bom, aí aqui eu coloquei para vocês um checklist que foi do último encontro. Então, no primeiro e no segundo encontro, além de ler o livro, eu dou uma sugestão de quais partes são essenciais do livro. Então, por exemplo, nesse livro da Edith, eu sugeri uma passagem onde ela vai explicar o que é a vida de oração do dia a dia. É maravilhoso, sabe? Você tem que ter 3 encontros diários com Deus, pequenos encontros, para se refazer na conexão com Deus, porque muitas vezes a nossa alma se agita rápido. E esse capítulo 2 também, que vai falar da vocação e do homem e da mulher, de acordo com a ordem da natureza e da graça, que é a essência do livro. E o capítulo 6, que ele é bem pequenininho, mas ele é muito importante, que ele é a missão da mulher de conduzir a juventude à igreja. E ali ela explica de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo muito profunda, verdades da fé que nós, mulheres, temos que agir, temos que tomar nosso papel, que às vezes as coisas não andam como nós gostaríamos que andasse, mas nós também não estamos fazendo a nossa parte. E aí eu sempre dou esse checklist de leituras e de oração. Na parte da oração foi isso, o primeiro encontro, isso que a gente aprendeu com a Edith Stein, nesses 3 momentos do dia. E no segundo encontro, esse método orar, que é um método do Padre Krishna Shankar, que nos ajuda a fazer essa oração mais meditada. Bom, tudo isso, gente, por investimento de R$20 por mês. Quem quiser fazer assinatura, eu vou enviar esse link assim que acabar aqui o nosso encontro para os grupos, tá? E também os individuais, onde o mesmo link que eu mandei, mesmo contato que eu mandei, o link do encontro, eu mando da assinatura. E eu vou fazer o sorteio, não deixa eu esquecer, depois que eu parar de gravar, eu vou pegar o nome de todo mundo que está aqui e fazer o sorteio para alguém, né, que aqui poder entrar ganhando assinatura dos 6 meses, tá? Na verdade, porque aí você vai ganhar. Quem entrar agora vai poder assistir todas as aulas que já foram de março, vai começar em abril e vai continuar, né, até agosto. Ah, Biana, mas eu já tô no grupo, já tô no clube. Eu tô vendo que tem gente aqui que tá no clube. Então, você pode presentear alguém. Bom, e aí ficam umas dicas aqui para poder, estou encerrando já. Tempo de qualidade, gente. Dentro do tema que nós já estamos, né, avançando, eu sugiro que vocês assistam, né? Quem não puder ler o livro, assista pelo menos a biografia dessa grande mulher. Vocês vão, assim, aprender muito né, a gente precisa, às vezes, dessa coisa audiovisual para entendermos mais. E aí tem o filme, tudo disponível no YouTube, gratuito. Eu vou mandar lá no grupo também. De Santa Teresinha, da vida dela, e tem o Sétima Morada, que é o da Edith Stein. E músicas. Então, a Kelly Patrícia, ela traduziu 2 poesias de Santa Teresinha em músicas. E o Álvaro Daniel também fez uma música, essas 3 músicas com os ensinamentos de Santa Teresinha, tá? É muito bonita para poder nos ajudar a manter mais em oração e em reflexão com a Santa Teresinha hoje e continuar, né, esse mês de abril, tá? Ô, gente, então é isso. Nós vamos fazer, então, a oração final. E aí, vocês não saem, não, que eu vou depois parar de gravar e vou fazer o sorteio, tá bom? Então, gente, nós estamos finalizando, né, com Santa Teresa Benedita da Cruz, que é a Edith Stein, começando com Santa Teresinha do Menino Jesus. E como eu disse, a ideia não é terminar uma e começar a outra, não é dividir. A ideia é agregar, tá? Então, eu vou em todos os encontros trazer alguma coisa daquela anterior para somar junto com a do mês, para que nós possamos, né, cada vez mais ir aprofundando nessas verdades da fé, nesses grandes exemplos, nesses grandes escritos que realmente iluminam o nosso espírito, iluminam a nossa alma, tá? Então,
Então, vamos fazer a oração final? Então, eu suplico a Deus, né? Pai de infinita bondade, que pela intercessão dessas grandes mulheres que souberam amá-lo com tamanha verdade, né? E exemplo de vida e entrega, que ele nos ensine, nos ajude a cogitar, a viver assim também, que muitas vezes a gente acha tão longe, tão distante, mas ele nos ama, ele nos criou e ele sabe que nós somos capazes. Muitas vezes a nossa fé é fraca, mas quando a nossa fé é fraca, ele tem fé na gente por nós, tá? Vamos rezar um Pai Nosso, então? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque vosso é o reino, e a glória para sempre. Amém. Vou desligar.